Pessoal, aqui é o professor Amaral. Vamos retomar as aulas de circuito elétrico aí. E só fazendo uma breve recordação, em sala de aula nós verificamos alguns métodos de resolução de circuitos. Esses métodos quais foram? Método de Thevenin, método de Kirchhoff e método da superposição. Esses foram os três métodos, o qual nós já fizemos até alguns exercícios de resolução de circuito, ok? Agora nós vamos aprender um outro método de resolução de circuito. Que método que é esse? É o método de análise nodal. Eu diria que é um dos métodos mais importantes que existe, ok? E esse método, ele tem uma característica, tá? É um método que é prático para a resolução de circuitos através de circuitos resistivos baseados nas leis de Kirchhoff, baseado nas leis das malhas, ok? Então, durante a teoria e depois a resolução de alguns exercícios, nós vamos poder verificar que esse método se baseia muito em cima das leis das malhas, da primeira lei. Vocês já viram que a aplicação das leis das malhas, na aplicação das leis da malha, onde através das tensões a gente acha as correntes faltantes. Agora, na análise nodal, a gente faz o processo inverso. Na análise nodal, ela faz o cálculo das correntes para achar as tensões em cada nó do circuito, ok? Então, isso daí é o conceito básico aí do processo de resolução de circuitos por análise nodal. Bom, nós vamos adotar um circuito inicial, ok? Para nós fazermos a resolução e em cima dessa resolução nós vamos aplicar toda a teoria de resolução da análise nodal. Nesse circuito nós verificamos que tem duas malhas, inicialmente uma malha alfa e uma malha beta, onde nessa malha alfa eu tenho duas fontes de tensões e duas resistências. E nessa malha beta eu também tenho duas fontes de tensão e duas resistências. Bom, o que eu vou precisar fazer? Eu vou tentar otimizar esse circuito, tornar ele um pouco mais simples. Como? Essa malha alfa eu vou poder somar essas duas fontes de tensão e somar essas duas resistências. Então, essa malha alfa vai resultar em uma única fonte de tensão e uma resistência. E essa malha beta aqui, eu também vou fazer a soma dessas duas fontes de tensões e essas duas resistências. Também vai me resultar uma única fonte de tensão e uma única resistência. Só quero fazer a seguinte observação. Essas duas fontes, elas estão em sentido contrário. Então, quando eu for somá-las, eu, na realidade, vou estar subtraindo o valor delas, ok? Enquanto que essas duas, elas estão no mesmo sentido. Então, eu vou estar somando as tensões delas. Fazendo esse processo aí, vai resultar nesse seguinte circuito. Uma única fonte de 80 volts com uma resistência de 40 ohms e a malha beta uma única fonte de 96 volts com uma resistência de 24 ohms. Lembrando que essa fonte aqui de 80 volts é a soma daquelas duas fontes da malha alfa. E essa daqui é a soma das duas fontes da malha beta. Lembrando que essa daqui, na realidade, eu acabo subtraindo, que as fontes têm sentido contrário. E esse ramo de resistência com uma fonte de 60 volts, ok? Bom, para iniciar a resolução desse circuito, pelo método nodal, nós adotamos dois nós, um nó A e um nó B, ok? Sendo que o nó B vai ser minha referência de 0 volts e o nó A eu vou ter um determinado potencial, ok? Como que a gente faz a resolução? Nós sabemos que essa corrente nesse circuito, aqui nesse ramo desse circuito, é dado por VA menos 80 volts dividido pela essa resistência. A corrente nesse ramo de circuito aqui, ó, é dado por VA menos 96 volts dividido por 24 ohms, ok? E a corrente nesse ramo aqui é VA menos, tá? 60 volts dividido pelo 10 ohms. Então, essas são as três correntes nesse ramo, nesse outro ramo e nesse outro ramo, ok? Lembrando que a primeira lei de Kirchhoff diz que a somatória das correntes em um nó, a somatória das correntes nesse nó A é igual a zero, tá? Então, essa corrente aqui, que circula aqui,
Repetindo, é VA menos 80 dividido por 40. Essa corrente aqui, que é VA menos 96 dividido por 24. E essa corrente aqui é VA menos 60 dividido por 10. A somatória dessas três correntes nesse nó é igual a zero, que corresponde justamente à primeira lei de Kirchhoff, ok? E aqui está exemplificando justamente isso que eu fiz. VA menos 80 dividido por 40, VA menos 96 dividido por 24 e VA menos 60 dividido por 10. A gente sabe que pela lei de Ohm a corrente é determinada pela tensão sobre a resistência. Daí que a gente determina a corrente em cada ramo desse aqui, ok? Igual a gente determinou aqui, igual determinou aqui, ou seja, essa corrente é VA menos 80 por 40, essa corrente é VA menos 96 dividido por 24, e essa corrente é VA menos 60 dividido por 10. Do lado vou escrevendo as equações, tá? Então como que ficaria, tá? Do lado esquerdo do nó A, tá? Temos um resistor de 40 e uma fonte de 80, com o positivo em direção ao nó. Basta subtrair as tensões e colocar sobre a resistência. Então fica justamente aquilo que eu falei desde o início, VA menos 80 dividido por 40. Agora vamos fazer a malha beta, tá? Que é VA menos 96 dividido por 24. Só que tem um detalhe aqui. Lembra que eu falei que a fonte aqui está com sentido contrário? Então é menos. Então é VA menos 96, que dá VA mais 96 dividido por 24, ok? Essa corrente aqui. E por último, esse ramo aqui, que é o VA menos 60 dividido por 10. De novo, a fonte está em sentido contrário aqui. Então é VA menos 60, que dá VA mais 60 dividido por 10. Todos esses três termos aqui igual a zero. Tirando o mínimo de entre MMC entre 24, 40 e 10, a gente resulta aí num mínimo de 120. Aí é fazer a resolução dessa expressão aqui, tá? E cortar o denominador, que a gente resulta nessa outra expressão aqui. Todas em função de VA, ok? Resolvendo essa expressão aqui, o que nós temos, tá? Temos aqui, reunindo os termos semelhantes e tudo mais, a gente vai ter o VA igual a menos 48 volts. Então, a tensão nesse ponto VA é menos 48 volts, ok? Esse menos 48 é somente resolver essa equação de primeiro grau aqui. Aqui teve a continuação, tá? O passo a passo de como resolvê-la, tá? É bem tranquilo. Lembrando que lá atrás o MMC era 120, ok? Dando continuidade. Aqui o que eu fiz? Eu simplesmente pus as tensões VR1 128 volts em cima do R1. Por quê? Aqui é o R1. VR2 igual a 48 volts, porque aqui é o R2, tá? E VR3 igual a 12 volts em cima desse aqui, porque esse aqui é o VR3. Então eu já determinei, além da tensão VA no ponto A menos 48, eu determinei as tensões em VR1, que é esse R1, em VR2, que é esse R2, e em VR3, que é esse R3. Lembrando que, quando eu vou colocar as tensões em cima de cada resistor, eu não preciso colocar o sinal, basta colocar o valor em módulo, ok? Dando sequência, tá? Se eu já tenho a tensão em cima de VR1, já tenho a tensão em cima de VR2 e já tenho a tensão em cima de VR3, para me calcular a corrente em cima de cada resistência dessa, é fácil, basta eu dividir a tensão
pelo valor da resistência. Então aqui 128 por 40, a corrente que passa aqui é 3,2. Aqui 48 dividido pelo valor da resistência de R2, que é 24, aqui é 2 A. E aqui 12 volts dividido por essa resistência dá 1,2 A. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho o valor das três correntes em cada ramo. 3,2 a corrente aqui, 1,2 essa corrente aqui e 2 A essa corrente nesse ramo aqui. Ok? Então, você veja bem que eu determinei primeiro as tensões para depois determinar as correntes. É o processo inverso, tá, lá das leis de Kirchhoff, que eu determino as tensões, determino as correntes, tá, para depois determinar as tensões. Ok? Na sequência, então, aqui está indicado o valor das correntes 3,2, tá? Aqui o 2 A e o 1,2. Como a soma das correntes tem que ser igual à soma das correntes que saem, igual à soma das correntes que chegam, lembra que aqui era um nó? Pela lei, a primeira lei de Kirchhoff, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então as correntes que chegam nesse nó tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então veja bem, aqui está chegando 3,2, lá está saindo 2, então aqui está 1,2. Somando esses dois, que está saindo é igual à soma das correntes que está chegando. E dessa maneira eu estou determinando o valor de todas as correntes. Lembrando que inicialmente eu parti da determinação da tensão do ponto A, tá? Do potencial A. Okay? Bom, aqui um exercício para treinar em casa que a gente vai estar resolvendo na próxima aula. É um circuito, eu tenho uma fonte de corrente aqui, uma fonte de tensão, uma outra fonte de tensão. O que eu quero nesse circuito? Determinar pelo método de análise nodal o valor dessa tensão V0 aqui. Então vou determinar o valor dessa tensão em cima desse resistor de R aqui de 4 ohms. Qual é o valor dessa tensão? Utilizando o método de análise nodal, ok? Esse é o exercício que a gente vai estar resolvendo na próxima aula. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. E a gente vai se falando aí. Até a próxima aula. Um abraço.